E a gente já começa falando sobre o transtorno bipolar, gente. Para isso nós vamos receber ela, que é psicóloga e psicanalista, está aqui com a gente já, mais uma vez, a Thaís Rosa, vai nos explicar tudo, inclusive os tipos também de transtorno bipolar. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Edu. Bom dia, gente. Bom dia. Prazer estar aqui novamente para falar desse tema tão interessante. E, por incrível que pareça, com um número grande de pessoas afetadas, mas que realmente acaba sendo subnotificado ou não tão visto, né, e confundido com outros sintomas, com outras patologias. Então os índices estão lá em cima. Sim, existe um índice alto de pessoas com transtorno bipolar, mas é um diagnóstico muito difícil, porque eu costumo dizer que quem tem o transtorno, a pessoa ela não vai procurar ajuda quando ela está num estado exacerbado de euforia, ela vai quando está deprimida. E isso acaba não sendo capaz de verificar realmente o que é isso, se a pessoa tem aquele transtorno ou não, se confunde com outras coisas, com depressão, com ansiedade, em alguns casos com esquizofrenia. E tem uma outra coisa também, eu acho que o termo também se popularizou. As pessoas acabam usando muito assim, hoje você está muito bipolar. Você mudou de humor, a pessoa é bipolar. A pessoa está chateada, sei lá, de manhã eu acordei bem, à tarde eu estou mal, ela é bipolar. E na verdade não se trata disso, não é só uma alteração de humor comum que a gente costuma ver nas pessoas, é bem diferente. E realmente você falou uma questão, tocou num ponto que me traz um pouco de dúvida, que é assim, a dificuldade em relação ao diagnóstico. Porque muita gente confunde, né? Acha que a pessoa que está tendo ali mudanças de humor, que às vezes está vivendo uma fase mais tumultuada, da qual a pessoa está com dificuldade de se adaptar, de entender, né? Tirou ela da zona de conforto e aí naquele período, de repente, ela está apresentando uma instabilidade. E muita gente pode confundir essa instabilidade com a bipolaridade. Como diferenciar? Então vamos lá, o que é o transtorno mesmo de bipolaridade? É uma alteração no humor da pessoa, mas ela é marcada por ciclos. Então, durante, por exemplo, o ano, a pessoa pode ficar dias ou semanas num estado de euforia, e aí, imagina, um estado de euforia, quando eu falo, é hiperestimulada. A pessoa fica com pensamento muito acelerado, ela tem agitação psicomotora, ela pode ter agitação, fuga de ideias, por exemplo, hipervigilância. Então a pessoa, é aquela alegria extrema, aquela coisa que você fala, nossa, né, essa pessoa tá assim por quê? É algo que você percebe que tá além da normalidade, é uma hiperestimulação. Então a pessoa tem ideias grandiosas, em alguns casos a pessoa pode até ter o que a gente chama de uma psicose, né, uma cindida ali com a realidade. Pessoas, quando elas estão nesse estado de euforia, dentro da bipolaridade, ela costuma ter ideias grandiosas, projetos mirabolantes. E por incrível que pareça, são projetos muitas vezes muito bem estruturados. Ah, é? Muito organizados, assim, claro, dentro da ideia dela. E quando ela te conta, você fala, nossa, que coisa incrível. Né? Tem até um seriado na Netflix, quer dizer, eu não tenho certeza se é na Netflix, chama Black Box. Tá. Que é uma neurologista que ela tem o transtorno bipolar. E os momentos em que ela mais cria coisas, que ela tem ideias incríveis, é quando ela está em surto. Entendi. Né? Então a pessoa fica realmente com grandes ideias. É claro que quando há aquela queda, né, ou seja, ela sai do episódio de mania e passa para o processo depressivo, e aí essa ideia acaba ficando na gaveta, e aí os sintomas, as sensações acabam sendo o oposto disso. Ou seja, realmente a depressão, a tristeza, a apatia, muita culpa. Porque geralmente quando a pessoa está nessa mania, ela tende a fazer coisas sem medir as consequências. Então, desde, por exemplo, comportamento sexual de risco. Né? Às vezes tem pessoas que gastam dinheiro, fortunas. Eu conheço casos reais de consultório de uma pessoa que gastou assim 50 mil em um dia no cartão de crédito, achando que, sei lá, que o projeto dela ia dar certo, que ela ia ganhar muito dinheiro e que aquilo ali era bobagem. Tamanho nível da empolgação, da motivação que a pessoa sente quando está... Em mania. É mania que chama se chama? Mania, ou algumas pessoas usam como estado de euforia. Tá. Antigamente falava-se nesse transtorno como transtorno psicótico maníaco-depressivo. Ah, tá. Que os psicanalistas usam esse termo ainda. E alguns médicos, exatamente por isso, porque quando ela está hiperestimulada, ela está em mania ou em euforia,
ou em depressão, por isso que é o transtorno bipolar. Ela oscila desse estado alto de felicidade extrema e uma tristeza profunda, que seria a depressão. São extremos, né? São extremos. E aí você fala como diferenciar? É exatamente nesse ponto. Primeiro que uma pessoa, quando ela tá, sei lá, chateada, ou de repente acontece alguma coisa na vida dela, aquilo é pontual. Então aí é legal, de repente, a gente falar até da diferença de humor e afeto, para que as pessoas possam entender como diferenciar. O humor, ele é um estado mais duradouro. Então, por exemplo, eu estou, sei lá, chateada porque chegou alguém na minha casa que eu não gosto. Aquilo mexeu com o meu afeto. De alguma maneira eu fiquei incomodada com aquela visita. Tá. Né? Ou de repente aconteceu alguma coisa no meu trabalho e aquilo me deixou irritada. Aquilo tem a ver com a sua parte afetiva. Quando eu falo de afeto, eu sempre falo, gente, lembrem-se que afeto é tudo que te afeta. E a gente vive no mundo. Ou seja, a gente afeta e é afetado o tempo todo. Logo, então isso é uma alteração no afeto. Não necessariamente no humor, é momentâneo, vai passar. Hoje eu, sei lá, fiquei chateada com uma situação no meu trabalho, fiquei irritada, e aí eu fiquei brava, enfim, né? Mudou ali um pouquinho, oscilou um pouco o meu humor, mas depois que passou aquela situação, aquilo vai embora. O meu humor tende a estabilizar. Isso então está dentro de uma normalidade. Exato. Quando é algo relativo a afeto, é momentâneo, é circunstancial, depois fica ok. Exatamente. O humor não, ele é mais estável, é algo que vai perdurar. Entendi. E o transtorno bipolar é isso. A pessoa ela fica às vezes semanas num estado de euforia. E quando ela entra em depressão também é um bom tempo. Então é aquilo que perdura, que é mais estável. Tá, então isso é o que caracteriza, por exemplo, se a pessoa está num dia super motivada e no outro lá embaixo, não necessariamente é transtorno. Não. É só se são períodos maiores. Exatamente. Tá. Ele é bem marcado por esses ciclos, né? Tanto é que a gente fala que a pessoa vai ciclando. Ela fica geralmente 10, 15 dias ali em euforia e depois ela às vezes pode ficar eutílica, que seria o que a gente chama de um estado mais normal, e de repente ela começa a cair em depressão, mas não é do dia para a noite. Você vai percebendo uma mudança naquele ciclo e naquele estado de humor da pessoa. Legal, interessante, né? Gente, se você tem alguma dúvida relativa ao nosso tema de hoje, né, transtorno bipolar, você pode nos mandar pelo WhatsApp 11 9 6271 0106, ou também, se você está assistindo pelo Hora Pura, pelo Instagram, pode colocar aí o seu relato que eu vou passar aqui para a Thaís, para a gente poder te ajudar você a entender o que você está vivendo, ou de repente alguém, às vezes, né, próximo da gente. Sim. Isso que eu até te perguntar também, porque é difícil, né, quer queira, quer não, nos afeta. Sim. Também, né? Sim, sem se, dúvida. sei lá, o cônjuge, né, pessoa amada, filha, filho, né, esposa, por aí vai. O que fazer? Então, eu costumo dizer que, na maioria das vezes, quem percebe essa alteração são pessoas próximas. E aí eu acho que a melhor forma de lidar com isso é realmente apontar para aquela pessoa que ela está, de repente, tendo episódios mais depressivos, de humor, e até orientar ou sugerir que ela procure uma ajuda médica. Porque a pessoa, para ela, tá tudo bem. Ela só está super feliz ou super triste. Às vezes ela não percebe. Então, quem está perto é que fala, nossa, tem alguma coisa de diferente, tem alguma coisa de estranho. E a família, eu sempre falo, família é rede de apoio. Né? Se você tiver uma família que compreenda aquilo, que te acolha, é muito mais fácil de você lidar. Porque às vezes as pessoas falam, é frescura. Não, gente, não é frescura, porque a pessoa ela sofre com isso. Esse tipo de transtorno ele é extremamente disfuncional, porque ela sim, né, vai afetar o trabalho, vai afetar as relações com a família, relações conjugais, relações com os amigos. A pessoa, quando ela está num estado, por exemplo, de euforia, quem está perto, às vezes você fica até assim, meu Deus do céu, que coisa mais, né? Chega a incomodar muitas vezes, porque a pessoa ela fica muito agitada. Tá. E pode sim colocar-se em risco. Né? Tem casos, eu já vi, por exemplo, de pessoas, como eu falei, que tem um gasto excessivo. Já vi casos, por exemplo, da pessoa estar num estado de euforia e ela sair à noite, né, ir, sei lá, para uma festa, no meio da noite. Do assim, nada. Do nada, né, e de repente se envolver em comportamentos de risco como bebida, uso de substâncias, que isso piora muito, porque são hiperestimulantes, então vai piorar o seu estado. Né? Então a pessoa bebeu demais
e aí encontrou alguém na festa, saiu com uma pessoa aleatória, sem nenhum tipo de prevenção. Quanto risco junto, né? Ela se coloca em risco o tempo todo, neste estado de euforia, né? Tanto de prejuízo financeiro, como prejuízo pode ser até de questões, né, sei lá, de sequestro, de morte. Sim. Enfim. Então é bastante disfuncional. Então, a principal recomendação é incentivar a pessoa a buscar um apoio, né, um auxílio. E aí, qual que é o profissional adequado? É o psicólogo, o psicanalista, psiquiatra, qualquer um deles? Então, geralmente esse diagnóstico ele é clínico com o psiquiatra, com o médico. Tá? Mas, de novo, é muito difícil você fazer um diagnóstico assim de cara. Por isso que às vezes é legal a família se envolver. Porque a pessoa, quando ela está no estado de mania, você concorda que ela está feliz, que ela está se sentindo bem, disposta? Ela vai chegar no psiquiatra, no psicólogo? Não, dificilmente, não vai. Né? Não vai, tá bem, ela né? Ela tá bem, para ela tá tudo bem. Na cabeça dela, ela tá bem. Exatamente. Então, às vezes a família, quando percebe esses comportamentos de oscilar muito, mas ter essas oscilações marcadas por esses períodos, podem ajudar no diagnóstico. Quando o paciente chega no consultório, ele chega geralmente em depressão. Porque daí é quando ele percebe que ele está precisando de ajuda e pode ceder, né, a isso. E ele não vai contar para o psicólogo, olha, quando eu estou em estado de euforia, eu faço isso, isso, isso. Ele vai falar das sensações da depressão. Pode confundir até com depressão. Muito confundido. Geralmente, o diagnóstico demora, de todos os casos que eu conheço, tá, em consultório, mais de 10 anos para você conseguir diagnosticar. Então, quando ele chega, por exemplo, no psiquiatra, que ele vai estar num estado geralmente mais depressivo, ele vai contar do episódio de depressão. Só que todo diagnóstico a gente faz por um recorte, vamos chamar assim. A pessoa chega lá e vai elencando ali os sintomas. Você vai olhar e falar, não, isso aqui é uma depressão. E aí você corre o risco de medicar errado. E ao invés de você ajudar, você piora a situação. Então, realmente é um diagnóstico bem delicado. Precisa de um acompanhamento por um longo tempo. Todos os casos que eu tive, você só consegue perceber depois de repente, sei lá, 1 ano, 2 anos, porque durante 1 ano aquela pessoa vai ter alguns episódios, que aí você vai percebendo, fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Ou então a pessoa chega pra mim com medicação antidepressiva, e aí a pessoa não melhora. Aí já é um sinal de você falar, opa, você está tomando um antidepressivo e não está melhorando, o que está acontecendo aqui? Então, o diagnóstico é feito pelo psiquiatra, mas é necessário fazer um acompanhamento com o psicólogo. Certo. Então, o psiquiatra é quem faz, né, o diagnóstico, o psicólogo vai conduzir as sessões para auxiliar, né, no tratamento, e em paralelo a isso, há a necessidade, em alguns casos, de medicamento. Em todos os casos. Todos os casos. Todos os casos é necessária a medicação, porque é um transtorno de humor que tem alteração biológica. Tá. Né? Então, é multifatorial, como tudo na psicologia. Né? Então, você tem alteração genética, você tem alteração ambiental, você tem alteração no comportamento, mas desestabiliza a parte realmente neurológica ali, dos neurotransmissores. E é claro que aí tem outras coisas que influenciam também. Né? Então, é preciso terapia, mas a medicação é fundamental e aí, geralmente ela é tomada pro resto da vida. Né? Alguns casos eles entram com um um estabilizador de humor, que é um remédio super conhecido, para quem tem bipolaridade vai saber do que eu estou falando, que é o lítio, que ele é o mais usado. Você tem o antidepressivo, em alguns casos antipsicótico e às vezes anticonvulsionante. Então depende muito da gravidade do caso. Os meus pacientes bipolares hoje eles fazem acompanhamento com lítio e às vezes quando ela começa a entrar em crise, às vezes eles podem entrar com alguma outra medicação para estabilizar. Né? Mas é super possível ter uma vida tranquila, funcional. A pessoa fica bem. Fica super bem. E a terapia vai ajudando também, Edu, a pessoa a perceber, porque o paciente percebe quando ele está bem diagnosticado, bem acompanhado, tendo clarificação sobre o que ele tem de fato, ele consegue perceber quando ele está entrando em crise. Todos os meus conseguem. Eles falam, nossa, eu acho que eu estou começando a ficar mais agitado, estou começando a ter um pensamento acelerado. Eu tenho uma que é engraçada, que às vezes ela está muito acelerada, ela fala, eu estou muito acelerada, né? Meu Deus, será que eu estou entrando em mania? Eu falo, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, o que te deixou agitada. Então, realmente é necessário o acompanhamento com os dois profissionais. Tá.
Ok. Nós temos uma pergunta aqui que é bem interessante, da Patrícia Pierre Garcia, que está vendo pelo Aura Pura. Bom dia. Como diferenciar um surto de uma emergência espiritual? Porque muita gente, né, às vezes fala, será que não é algo espiritual, ao invés, né, de uma questão psiquiátrica e tudo mais? E as pessoas têm essa dúvida. E aí, Thaís? Olha, eu costumo dizer que o que é da espiritualidade é da espiritualidade e o que é da saúde mental é da saúde mental. Então, eu acho que a primeira coisa é você procurar, sim, um profissional da saúde mental, um psiquiatra, um médico, né? E ele vai fazer todo um diagnóstico. E agora, se tiver, por exemplo, ela vai fazer toda uma anamnese, todo um diagnóstico, todo um levantamento, né? E o acompanhamento com o psicólogo. Se ainda assim, né, ou se tiver algo muito diferente, que foge um pouco da medicina, de repente cabe a pessoa buscar uma ajuda em outra esfera. Mas eu costumo dizer que assim, corpo, mente e espírito andam juntos. Tem que cuidar de tudo. Tem que cuidar de tudo, né? O profissional da psicologia não vai poder te dizer se aquilo é espiritual ou não. Sim. Né? Aí vai muito da crença individual. E uma coisa que está manifestada já no físico, tem que ser tratada no físico, né? Exato. Não vai ser só o auxílio espiritual que vai mudar aquilo. E se for algo espiritual, de fato, né? Ao tratar no físico e espiritualmente, você vai conseguir êxito. Mas o mais importante é, uma vez que você já está sofrendo no físico com a questão, é você buscar o psiquiatra, né? Exatamente. É daí que começa. Aí você trata depois também com o psicólogo, né? Com o medicamento e também procura a parte espiritual, que aí fica completo, Sim. né? Hoje em dia até se fala já, né, do que a espiritualidade ela é um elemento importante no bem-estar e na saúde mental das pessoas. Existem estudos que comprovam isso. Né? Na época que eu trabalhei no hospital no INCOR, teve um período, principalmente na pandemia, né? Era muito interessante, as pessoas que tinham uma espiritualidade mais trabalhada, mais desenvolvida, elas lidavam melhor com o diagnóstico. Porque se você está estressado emocionalmente, tudo fica mais difícil. Então, pessoas que tinham isso mais trabalhado, elas lidavam melhor e elas se recuperavam mais rápido. A espiritualidade é essencial, né? Agora, até os estudos comprovando, né, gente? Sim. Agora, há alguns tipos de transtorno bipolar, é isso? Existem. Antigamente se falava só em dois, né? Que é o tipo 1 e o tipo 2. Hoje, né, com a coisa mais moderna, a gente fala de outros subtipos, vamos chamar assim. Então, a gente tem o tipo 1, que o tipo 1 é aquele onde o episódio de mania, ele é mais intenso, que é esse estado de euforia que eu falei, da hiperagitação estimulado. E a depressão, ela é um pouco menos. Ele geralmente é o mais grave, inclusive, o tipo 1, por causa dos episódios psicóticos que a pessoa pode ter, que é essa cisão com a realidade. O que é uma crise psicótica? É quando a pessoa cinde com a realidade, ela já não sabe mais o que é real do que não é. Então, ela pode realmente, como eu disse, criar coisas mirabolantes, estar num estado tão eufórico que ela sai da realidade, vamos chamar assim. Então, esse é o tipo 1. O tipo 2, ele é mais marcado por episódios depressivos. Então, ele tem mais depressão e, no caso da mania, a gente fala que é hipomania, que é uma mania mais leve. É tão prejudicial quanto, mas é um pouquinho menos, vamos chamar assim. Tá? A gente tem um outro tipo que é a ciclotimia, que seria uma bipolaridade, mas que não apresenta todas as características de uma bipolaridade, que é esse estado exacerbado. Então, é algo mais brando, vamos chamar assim. Pode até confundir, né? Que é muito confundido só com, é o jeitão dela. Tem dia que ela tá bem, mas tem meses que ela tá mal. É de lua. É de lua, pode ser confundido. Eu já tive ciclotimia no consultório também, mas ele é tão disfuncional quanto. Porque a pessoa vai perdendo ali, né, algumas coisas de trabalho. No caso, por exemplo, de pacientes que eu já tive, a pessoa, quando ela estava, por exemplo, num estado mais eufórico, ela não saía fazendo coisas exageradas. Mas ela, por exemplo, dormia pouco, trabalhava muito, era extremamente criativa, porque ela era uma pessoa da área de marketing. Então, ela criava coisas muito legais, né? Mas ela ficava hiperprodutiva, porque essa é uma outra característica também. A pessoa dorme pouquíssimo, ela acha que dormiu 2 horas, 3 horas e está tudo bem. Mas quando ela ficava em depressão, ela não conseguia trabalhar. Derrubava mesmo. Derrubava, mas não era uma bipolaridade, era uma ciclotimia, porque era essa coisa mais branda. Você tem um outro tipo, que é o não especificado, que é a bipolaridade não especificada. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode ter só episódios de depressão. Né? E aí o que acontece? Ela vai ser medicada
como deprimida, como depressão, só que é aquilo que eu falei, o remédio não vai fazer efeito. Ah, tá. Né? Então, você medicou, não está fazendo efeito, ou tem que ficar trocando toda hora de antidepressivo, já acende a luzinha. Pode ser que não seja depressão. Pode não ser uma depressão unipolar, que a gente chama que é a depressão pura. Ela pode ser uma depressão bipolar, aí é outra medicação. Tá. Você tem casos que pode ser induzido por substância. Então, uma pessoa, por exemplo, que já tem uma predisposição, ela pode, de repente, com o uso de anfetaminas, de algumas medicações, ter um surto, né, entrar num surto de bipolaridade. Pode ser só um episódio, ou pode aquilo se instalar, porque ela já tem uma predisposição para aquilo. E tem algumas condições médicas também. Então, por exemplo, pessoas com alteração na tireoide podem ter, de repente, um episódio de depressão não, de bipolaridade. AVC, transtornos neurológicos, podem apresentar também. Ou seja, por isso que é muito importante ter uma conversa franca com o médico, porque sem esconder nada, né? Porque são muitas as variantes. Muitas. E para a gente conseguir que o tratamento seja efetivo, né? Eficaz, né? Para a pessoa. Porque demora bastante, como eu te falei, mais de 10 anos para diagnosticar. E às vezes as pessoas subestimam, né? Acham que é algo simples de se resolver e não é. Tá. E aí tem gatilhos no dia a dia que pode trazer à tona também, né? Tem. Você pode ter gatilhos emocionais, fisiológicos e ambientais. Então, porque ela é multifatorial. Então, vamos pensar em gatilhos emocionais. De repente, você passou por um luto, por uma perda significativa, por um estresse muito grande, você pode ter aí o surto, vamos chamar assim, né? Você tem gatilhos ambientais, então famílias muito disfuncionais, isso é muito complicado. Os casos que eu tenho para exemplificar para vocês, a pessoa chegou com um estado bastante afetado, vamos chamar assim. Ela estava na idade, que é de 15 a 25 anos, geralmente quando ele se manifesta. Crianças podem ter bipolaridade, a gente não faz diagnóstico de criança, mas você percebe comportamentos diferentes. Tá? Mas geralmente o diagnóstico vem de 15 a 25 anos. Então essa pessoa ela teve uma perda significativa, que foi a morte de um ente muito querido, né? Ela tinha um ambiente que era muito estressor, uma família disfuncional, com muita briga, com muita discussão, e tinha a parte genética, porque os pais tinham ansiedade, a mãe era muito ansiosa, o pai ele tinha um transtorno de megalomania. Nossa, ou seja, a fórmula perfeita para a bipolaridade se manifestar. Exato. Então é isso, genético, ambiental e fisiológico, né? Então a pessoa tem um ambiente, estresse contínuo, um ambiente disfuncional e às vezes a parte genética porque tem algum caso na família. Quem tem caso na família, inclusive, você tem 10 vezes mais chance de desenvolver o transtorno. Isso não só para bipolaridade, tá? Isso é para todos os tipos de transtorno de saúde mental. Então, fico alerta, hein, gente? Agora, para você que está precisando também de algum apoio, de suporte psicológico, emocional, eu vou enfatizar que a Thaís Rosa, além de psicóloga, é também psicanalista e pode te auxiliar com sessões que são feitas tanto presencialmente quanto também à distância, tá? Então, acho que terapia todo mundo precisa, gente, porque a gente vai se estressando, ficando nervoso. Às vezes a gente só tem uma necessidade de falar, colocar para fora, e você não tem para quem fazê-lo, né? E acho que nada como uma ajuda profissional, até para ajudar a gente a entender coisas que a gente não está vendo, né? E aí o olhar do outro, ainda mais sendo um profissional, pode fazer toda a diferença. Aí é só entrar em contato, né, Thaís? Isso, é só entrar em contato pelo WhatsApp ou direto lá na bio do Instagram também tem os meus dados, pode me chamar pelo DM. O Instagram, então, é o @psicanálise. Perfeito. Você tem o WhatsApp, que é o 11 93254 0618. Podem mandar mensagem lá, que vão falar direto comigo. É isso aí. E tem o canal do YouTube, né, Edu? Que tem um podcast. Isso, tem um podcast, lá tem bastante conteúdo sobre saúde mental, a gente fala de diversas coisas, tem convidados também, tem resenha de filme também, falando de aspectos psicológicos. O podcast é o Terapia _ etc e tal. Isso mesmo, é isso aí. Só se inscrever. Só deixar um recadinho. Claro, por favor. Gente, assim, isso eu falo sempre no meu programa e eu vou falar para vocês. Tomem muito cuidado com fórmulas mágicas,
com pessoas que chegam dizendo para você que tem cura de determinadas coisas, de determinados transtornos. É importante a gente lembrar que cada profissional tem a sua área de domínio, que cada um vai ali trabalhar de acordo com as suas ferramentas profissionais. E as pessoas ficam buscando fórmula mágica. E saúde mental, gente, não é fórmula mágica, é processo. Muito bom. E autoconhecimento é o que vai te ajudar a sair desse estado, porque se você não tiver isso, geralmente você é mais fácil, inclusive, de ser enganado, de estar vulnerável e cair na mão aí de pessoas que não estão tão sérias. Então procurem profissionais sérios para tratar da saúde mental. Isso aí. Thaís, obrigado, viu, pela Obrigada, vinda. Edu. Adorei. Uma aula, né, pra gente aqui relacionada à saúde mental. Galera, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, daqui a pouco ainda tem as notícias, tudo que está acontecendo, vamos ficar bem informado e tem ainda um bate-papo sobre mesa radiônica, apométrica. Não sai daí que a gente já volta.